Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje eu quero falar-te de renovação, recomeçar. Quero falar-te de criar um novo capítulo na tua vida de forma funcional. E vais saber tudo aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei, é a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Começa, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade. E, nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar, e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças, só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheças. Começamos assim com um poema de Miguel Torga, o poema Sísifo. Mas estás no Quem Cala Consente. E sabes qual é a mentira mais reconfortante que a maioria das pessoas conta a si mesma todas as manhãs? Amanhã vai ser diferente. Amanhã vou mudar. Amanhã vou ter coragem. Amanhã vou recomeçar. E sabes o que é que acontece amanhã? À grande maioria das pessoas. Exatamente o mesmo que aconteceu hoje. E depois de amanhã, o mesmo. E daqui a 5 anos, estatisticamente, 70% das pessoas que hoje dizem quero mudar de vida vão estar exatamente no mesmo sítio, a sentir exatamente a mesma dor, a viver exatamente com a mesma mentira, com os mesmos problemas às costas. Só que estão mais velhas, mais cansadas e com menos desculpas. Eu sou Mário Portela e estás a ouvir mais um episódio de Quem Cala Consente, o tal podcast onde eu quero contigo confrontar verdades inconvenientes que preferias, se calhar, continuar a ignorar. Mas hoje vamos falar de recomeçar. Recomeça se puderes. Vamos falar de reinvenção, de matar versões de ti que já apodreceram, mas que continuas a arrastar como se fossem troféus. Mas antes de continuares a ouvir o episódio de hoje, deixa-me fazer-te uma pergunta brutal. Quantas vezes já disseste, desta vez vai ser diferente? Quantas vezes continuaste exatamente no mesmo depois de o dizeres? Quantas segundas-feiras de novo começo tu já tiveste? Quantos relacionamentos que iam ser diferentes e quantos empregos que iam ser a mudança passaste tu? E no entanto, muitas vezes notas que aí estás, igual. Talvez no mesmo emprego que odeias, talvez na mesma relação que te sufoca, talvez no mesmo corpo que tu negligencias, talvez na mesma versão de ti que já deveria ter morrido há 3 anos. Há um animal fascinante chamado camaleão. Ele muda de cor, adapta-se, transforma-se conforme o ambiente. Mas há uma diferença brutal entre o camaleão e um lagarto comum que, quando apanhado pela cauda, a deixa cair para sobreviver. O lagarto perde parte de si para continuar vivo. O camaleão transforma-se completamente, mas nunca perde nada, simplesmente se torna outro.
E é aqui que a maior parte das pessoas falha miseravelmente quando tenta recomeçar. Acham que recomeçar é fugir, acham que é deixar cair a causa e correr. Mas não é. Recomeçar de verdade é matar quem tu foste para nascer quem precisas ser. E isso, ouvinte do Quem Cala Consente, isso dói como caraças. Eu tive vidas que provavelmente nem imaginas. Literalmente, carreiras que abandonei no auge. Carreiras que abandonei porque não funcionaram. Relações que terminei quando todos diziam que eu estava louco. Locais que deixei sem olhar para trás. Versões de mim que enterrei sem lápide. E sabes porquê? Porque aprendi uma coisa que a maioria nunca vai aprender. O problema não é recomeçar. O problema é que ainda acreditas que podes levar contigo o que te matou na vida anterior. Querer mudar de vida, mas querer manter os mesmos amigos, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias, os mesmos empregos que te puxam para baixo. Querer uma relação diferente, mas continuar com os mesmos padrões de dependência emocional. Querer um corpo diferente, mas manter os mesmos hábitos que nos destroem. Querer ser outra pessoa, mas continuar a alimentar os vícios da pessoa antiga. É um erro. O grande erro. E depois admiram-se. Mudei de cidade, mas continuo infeliz. Claro que continuas. Levaste contigo o que te fazia infeliz. Mudei de parceiro, mas é tudo igual. Claro que é. Não mudaste os teus padrões de escolha. Mudei de emprego, mas continuo frustrado. Porque o problema não era o emprego, era a pessoa que tu eras naquele emprego. Recomeçar não é cosmética, não é mudar de cenário, é demolir o edifício inteiro, é construir um edifício novo. E a maior parte das pessoas não tem estômago para isso. Preferem renovar o apartamento que se está a desmoronar do que construir uma casa nova. Só que deixa-me dizer-te algo que provavelmente não tiveram coragem de te dizer. Tu não sabes recomeçar porque nunca ninguém te ensinou a terminar. Ninguém te disse que antes de renascer, algo tem de morrer. E não é uma morte metafórica e bonita, é uma morte real, concreta, dolorosa. Um passo à frente a sério. É olhar para o espelho e dizer: esta versão de mim acabou, morreu, e eu até vou ao funeral. É despedir-te de quem tu foste, com a mesma seriedade com que te despedes de alguém que morre realmente. Porque se não o fizeres, tu vais carregar-te como um fantasma pelo resto da tua vida. E fantasmas não te deixam recomeçar. Eles assombram cada tentativa de seres alguém novo. Cada tentativa de caminhares para um plano para tu viveres em pleno. Então, fica aqui a pergunta que vai guiar o resto do episódio. Tu estás pronto para matar quem és? Ou ainda estás só a brincar às mudanças? Recomeça se puderes. Nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcanças, não descansas, de nenhum fruto queiras só metade. Agora que já te confrontei com a verdade inconveniente, deixa-me explicar-te porque é que é tão brutalmente difícil recomeçar. E não é porque tu és fraco. Nenhum de nós é fraco, a não ser que o queira. Não é porque não se tenha força de vontade. É porque o próprio cérebro, literalmente, não foi desenhado para recomeçar. Vou contar-te um segredo que a neurociência descobriu e que devia ser ensinado nas escolas. E, na verdade, até já falamos disso. O teu cérebro constrói literalmente uma estrutura neural para cada versão de ti. Chama-se o self-esquemático. É como um mapa interno de quem tu és, completo, com autoestradas neuronais que definem os teus comportamentos, as tuas reações, os teus padrões. E este mapa está cimentado por milhares de repetições.
Quando tu dizes, eu sou assim, isso não é filosofia, é neurologia. Estás apenas a afirmar esta incapacidade causada pelo teu cérebro. O teu cérebro criou um sistema de autopistas neuronais que te fazem agir sempre da mesma forma. E é aqui que está o problema. Quando tu tentas mudar, quando tentas recomeçar, quando estás literalmente a pedir ao teu cérebro para demolir autoestradas, o teu cérebro entra em pânico total. Porque o cérebro humano tem a missão primordial de sobrevivência e não de felicidade. O conhecido, mesmo que seja miserável, é considerado seguro. O novo, mesmo que seja libertador, é considerado uma ameaça. Por isso é que quando tu decides recomeçar, sentes aquela ansiedade paralisante. Não é intuição, não é um sinal divino a dizer-te para não o fazer. É o teu sistema límbico a berrar: perigo, território desconhecido, volta para o que tu conheces. E há mais. O teu sistema de recompensa dopaminérgico está completamente viciado na versão atual de ti. Cada vez que ages de acordo com os teus padrões antigos, mesmo aqueles que são destrutivos, o cérebro liberta dopamina. É recompensado. É por isso que aquela relação tóxica te dá uma sensação menos má. É por isso que procrastinar te alivia momentaneamente. É por isso que o teu cérebro aprendeu que esses comportamentos parecem seguros e recompensa-te por eles. Recomeçar não é motivacional, é neurológico, é reprogramação cerebral profunda. Deixa-me falar-te de algo que eu aprendi com anos de programação neurolinguística e que mudou completamente a forma como eu vejo o que é a mudança, o conceito das âncoras emocionais. O teu passado não está só na tua memória, está ancorado no teu corpo. Naquele cheiro que te lembra quando eras feliz numa relação que já acabou, naquele lugar que te faz sentir pequeno porque foi lá que falhaste, naquela música que te transporta para uma versão de ti que já não existe. Estas âncoras são como correntes invisíveis. Tu tentas avançar, mas elas puxam-te constantemente para trás. E a parte trágica, a maior parte das pessoas nem sabe que estas âncoras existem. A programação neurolinguística ensina-nos algo extremamente revolucionário. As memórias não são factos gravados em pedra. São construções que o cérebro reconstrói cada vez que tu acedes. E cada reconstrução pode ser editada. Chama-se ressignificação. Tu podes literalmente mudar o significado emocional de uma experiência passada ao alterar as submodalidades com que a recordas. Mas isso era pano para 300 episódios. Estás a ver aquela separação devastadora? O teu cérebro guarda a cores em alta definição, com um som surround e com uma perspectiva na primeira pessoa. Mas e se a víssemos a preto e branco? Pequenina, longe, como se fosse um filme antigo de outra pessoa. O acontecimento não muda, mas o poder emocional que tem sobre ti desintegra-se. Um psicólogo chamado William Bridges passou décadas a estudar as transições humanas e descobriu algo que valida tudo o que te disse até agora. Ele identificou 3 fases obrigatórias em qualquer mudança real. Primeiro, o término, a morte da antiga identidade. Depois, a zona neutra, uma espécie de limbo aterrorizante, onde já não és quem eras, mas ainda não és quem queres ser. E só depois inicia o novo começo. A maior parte das pessoas falha porque quer saltar do término diretamente para o começo. Querem enterrar o passado numa quinta-feira e ser uma pessoa nova na sexta. E isto não funciona assim. A zona neutra é obrigatória. É uma espécie de casulo. É a decomposição da lagarta antes de te virares numa borboleta. E é nesse espaço, nesse vazio aterrorizante, que a maior parte das pessoas desiste e volta para a versão antiga a si mesma. Porque o limbo é insuportável. Não tens identidade, não tens certezas. Estás confuso quase todos os dias. Apenas tens a promessa de que algo novo pode nascer. Quando larguei uma das minhas muitas vidas, passei por vezes meses na zona neutra. Não chorei pela perda, chorei por ter demorado tanto a ter coragem de perder. Chorei porque percebi que tinha desperdiçado anos a tentar renovar algo que precisava era de ser demolido.
E é isso que o teu cérebro, a tua biologia, o teu sistema nervoso estão a tentar dizer-te. Recomeçar não é opcional quando a versão atual de ti está a apodrecer. É sobrevivência emocional. É evolução forçada. É o teu organismo a gritar. Recomeça, se puderes. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças, só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheces. Recomeça, recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que der, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcanças, não descansas, de nenhum fruto queiras só metade. Muito bem, já percebeste porque é que é difícil recomeçar. Já sabes que o teu cérebro está a lutar contra ti sempre que pensas em mudar de vida. Já entendeste que vais ter de passar pelo limbo, o tal ponto de zona neutra. Agora vem a parte que realmente interessa. Como é que tudo isto se faz na prática? Como é que realmente recomeças sem ser mais uma tentativa falhada que vais adicionar à tua coleção de desta vez é que ia ser? Ora vá. Antes de começar, lembrar-te que tudo o que te estou a dizer vai estar no Substack com um workbook exclusivo sobre esta temática e bastante mais desenvolvido do que o que é possível num episódio do Quem Cala Consente. Portanto, vais lá, mportela.substack.com. Agora hoje, primeiro vamos fazer uma coisa que ninguém quer fazer, mas que é absolutamente obrigatória. Vamos começar por fazer um inventário brutal da tua vida atual. E quando eu digo brutal, é mesmo brutal, sem filtros, sem justificações, sem aquela voz interior que te diz mas isto não era assim tão mau. Pegas no teu diário de pensamentos, num caderno, numa folha, no que tu quiseres, e vais escrever 3 coisas. Primeiro, as pessoas que te drenam a energia. E não estou só a falar de pessoas obviamente tóxicas. Estou a falar daquele amigo que só te liga quando precisa de alguma coisa, daquela relação que já devia ter acabado há 2 anos, mas continuas por comodismo ou medo, daquela família que te trata como se ainda tivesses 12 anos e não respeitam as tuas escolhas. Segundo, os ambientes que te anestesiam. Aquele emprego onde já não aprendes nada há 3 anos, mas continuas porque é estável. Aquela cidade onde toda a gente te conhece pela versão antiga de ti, mas que não te deixa crescer, ou aquele grupo social onde tens de fingir ser quem já não és para seres aceito. E depois, em terceiro, os hábitos que te paralisam. Aquela forma como tu desperdiças 3 horas do teu dia a fazer scrolling infinito nas redes sociais. Aquela bebida que é só para relaxar, mas já virou muleta emocional e a continuar assim pode ser alcoolismo. Aquela procrastinação crónica que disfarças de perfeccionismo. E depois de teres isto tudo apontado, vem a pergunta cirúrgica que vai cortar até ao osso. Se eu morresse hoje, o que é que morria comigo que precisa genuinamente de morrer? Que versão de mim, que comportamento, que relação, que dependência tem de ser enterrada para que algo novo possa de facto nascer? E é aqui que a verdade vai doer. Porque vais identificar coisas, pessoas, circunstâncias que amas. Vais perceber que há relações que te fazem bem, em alguns momentos, mas que no panorama geral te impedem de evoluir. E vais ter de tomar decisões adultas e dolorosas sobre isso. Decisões conscientes. Depois deste inventário brutal, vamos fazer algo que a programação neurolinguística chama de projeção dissociada. Sentas-te confortavelmente, fechas os olhos por um momento e imagina que estás a ver-te a ti próprio daqui a 1 ano. Mas não te vejas pelos teus olhos, vê-te de fora, como se estivesse a assistir a um filme da tua própria vida. E nesse filme, observa-te a viver a vida que realmente queres. Como é que tu te moves? Como é que tu falas? Que tipo de pessoas estão à tua volta? Onde é que estás a trabalhar? Como é que o teu corpo se comporta? E aqui está o truque. Identifica as dissonâncias. O que é que o tu de aqui a 1 ano faz que o tu de hoje não faz? Que decisões é que esta pessoa toma que tu ainda não tens coragem de tomar?
Este exercício não é uma fantasia. É a engenharia reversa da tua identidade. Estás literalmente a mapear quem precisas tornar-te. E depois, e isto é crucial, vais instalar essa imagem no teu sistema nervoso através de âncoras sinestésicas. Sempre que visualizares uma versão futura de ti, pressiona, por exemplo, o polegar e o indicador. Faz isto repetidamente durante 21 dias para criares uma ponte neurológica entre quem és e quem vais ser. Mas sobre a ancoragem já falamos várias vezes e provavelmente já a sabes fazer. Mas agora vem a parte que separa os que falam dos que fazem. O corte sem anestesia. E é aqui que eu quero ser absolutamente direto contigo. Não podes deixar portas abertas. Não podes fazer mudanças por enquanto ou vamos ver como é que corre. Quando tu decides terminar uma relação, não é vamos dar um tempo. Quando tu largas um emprego que te destrói, não é vou ficar só mais uns meses. Quando abandonas um vício, não é vou reduzir gradualmente. Porquê? Porque deixar portas abertas é a forma mais sofisticada de autossabotagem que existe. É dar ao teu cérebro uma rota de fuga para quando ficar difícil. E vai ficar difícil, garanto-te que vai. Vai haver aquele momento às 3 da manhã em que vais questionar tudo. Aquele dia em que a solidão vai apertar. Aquele instante em que vais estar tão confuso e vais querer voltar para trás. E se deixaste uma porta aberta, tu vais voltar. Vais voltar sempre. O cérebro vai escolher o caminho conhecido, mesmo que seja destrutivo. Aprendi isto da pior forma possível. Houve uma altura em que tentei manter contacto com pessoas que sabia que me faziam mal, só porque era algo que fora tão importante para mim. Mas isso não funciona. Ou cortas ou não cortas. Não há meio termo em recomeços verdadeiros. Agora, depois de cortares, vem o que eu chamo de gestão da zona neutra. Aquele limbo de que te falei, sabes? E aqui tens de ser estratégico. Porque é neste período que 90% das pessoas falham e voltam para trás. Tens de ter ferramentas concretas para quando a tentação de regressar ao antigo te assaltar. Uma ferramenta poderosa é um journaling estruturado. Manter um diário, todos os dias, sem exceção. Escrever uma frase, um parágrafo, uma folha, o que tu achares melhor. Mas escrever quem estou a deixar de ser hoje. E responder a isso pode ser algo pequeno. Hoje deixei de ser uma pessoa que aceita ser tratada sem respeito. Ou hoje deixei de ser a pessoa que adia decisões importantes. Este ritual mantém-te consciente de que estás num processo de morte e renascimento. Mantém-te ativo na zona neutra. Não é uma mudança cosmética, é uma transformação profunda. E depois inicias os pequenos começos sistémicos. É aqui que estão os passos gigantes. Querer mudar tudo de uma vez não funciona. Mas deixar portas abertas é perigoso. Ok, em vez disso, vai criando micro-compromissos. Todos os dias toma uma decisão que o velho tu não tomaria. Apenas uma. Um passo de cada vez. E vais atravessando a tua zona neutra. Quando deixei uma das minhas carreiras recentemente, fiz exatamente isto. Não acordei um dia e deixei de ser quem era. Passei mais de 6 meses a tomar micro-decisões diárias que me afastavam daquela identidade e que me aproximavam da nova identidade. Quando finalmente saí, não foi traumático, não causou saudade. Foi inevitável, porque já não era a pessoa que fazia aquele trabalho. Recomeçar não é um evento, é um processo diário de micro-mortes, micro-nascimentos. E se fizeres isto de forma consistente, daqui a 6 meses, olhas para trás e não reconheces quem eras. E essa é a melhor sensação do mundo, porque tu recomeçaste, porque tu quiseste. E sem pressa, e os passos que des nesse caminho duro do futuro.
Ora aí está, com a musiquinha habitual aqui do Quem Cala Consente, desta vez com a letra do próprio Miguel Torga. Ora, quando mudas de verdade, tu vais perder pessoas. E não estou a falar de pessoas tóxicas, que és obrigado a afastar. Estou a falar de pessoas que até gostas. Amigos de anos, familiares que te amam. Parceiros que não fizeram nada de errado. Vais perdê-los na mesma, porque quando tu mudas, tomas decisões diferentes, estabeleces limites novos, dizes que não, onde antes dizias que sim. Estas pessoas vão sentir-se ameaçadas. Não é por malícia, mas porque a tua mudança expõe a estagnação delas, ou porque a tua mudança é um crescimento separado do crescimento delas. A tua coragem de recomeçar espelha a cobardia delas ou a distância que tens de manter. Isso dói-lhes a elas, dói-te a ti. Pode haver julgamentos, podem dizer que mudaste para pior, podem até acusar-te de arrogância se deixares. Mas sabes o que tens de fazer? Deixa ir, com amor se possível, mas deixa-os ir na mesma. Muitas vezes temos de deixar ir as coisas, não porque elas nos façam mal, mas porque elas já não têm lugar em nós. Há um medo secreto que todos têm, mas ninguém verbaliza. Então e se eu mudar e continuar infeliz? Bem, se recomeçar e mesmo assim não encontrares o que procuras, não aches que o sofrimento foi em vão, porque isso é profundamente errado. Deixa-me ser cristalino contigo. Recomeçar não vai garantir a felicidade, vai garantir a congruência no teu caminho. Garante-te que vais estar em alinhamento com quem tu queres ser ou com quem já realmente és. Não com quem os outros precisam que continues a ser. E isso há de ter um valor imenso e não se mede em felicidade. Mede-se em integridade e em crescimento pessoal. Eu prefiro ser miseravelmente autêntico do que confortavelmente falso. Sempre, todos os dias. Recomeçar não é corajoso. Recomeçar é urgente. É a sobrevivência emocional que todos temos de passar, muitas vezes, várias vezes na vida. É uma sobrevivência emocional num mundo que te quer formatado, previsível, controlável, como uma peça da indústria. És um camaleão ou és um lagarto? Foste desenhado para te transformares ou foste desenhado para te mutilares? A tua biologia implora por mudança? Faz a mudança. O teu sistema nervoso foi feito para se adaptar. Adapta-te. Então para de lutar contra a tua própria natureza. E sê quem tu queres ser. Tu não precisas de permissão para recomeçar, para renascer. Precisas é de dar a ti mesmo o caminho, a vontade, o passo. E se este episódio te abanou, se sentiste aquele aperto no estômago em algum momento dos últimos 30 minutos, é porque já sabes o que tens de fazer. Provavelmente só precisavas de o ouvir aqui no Quem Cala Consente. Não guardes isto só para ti. Subscreve o podcast porque vamos continuar a desconstruir as mentiras confortáveis que nos contaram sobre como nós devemos viver. E partilha o episódio com aquela pessoa que sabes que está aterrorizada por recomeçar, mas absolutamente desesperada por mudar. Pode ser a voz que faltava para ela finalmente dar o salto. E é por teres estado comigo mais um episódio inteiro que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Entretanto, diz-me como está a correr a tua mudança. Recomeça se puderes e depois diz-me como foi. Conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala consente. Check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.